Olá a todos, boa tarde. Como é que vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre força e matéria, baseado aqui neste trabalho aqui do professor Benedito Bifano, Manual Prático da Espiritualidade, Patrimônio da Humanidade. Este aqui é o canal agora da verdadeira espiritualidade. Nós vamos ver aqui qual é o significado da força e matéria no contexto da espiritualidade verdadeira. Muitas tentativas têm sido feitas no setor das ciências filosóficas, sem resultados satisfatórios por inúmeros intelectuais para aprender a explicar à humanidade o que sejam força e matéria, na sua concepção genérica. Força e matéria, no entanto, constitui hoje um tema de simples análise, desde que desdobrado sem graves reflexões teóricas na sequência dos princípios racionais. Deste modo, fica o tema ajustado aos moldes de uma vulgar simplicidade acessível ao raciocínio comum. Vale dizer que os princípios racionais são espiritualistas e que, somente no campo da espiritualidade, encontra solução aos problemas do espírito. A divisão de força e matéria acha-se, pois, dentro da lógica dos fenômenos psíquicos divulgado pelo espiritualismo mundial, racional e científico. Todos os acontecimentos na vida estão indissoluvelmente ligados à ação da força sobre a matéria. E por isso nenhuma compreensão clara pode ser obtida dos fenômenos que convidam à investigação, sem que, primeiramente, adquira o ser este conhecimento básico, fundamental, elementar, embora dessa ação na composição do universo. Daí a importância do assunto e a necessidade de ser ele colocado em posição de elevada evidência no terreno das cogitações da vida terrena, uma vez que, sem pleno conhecimento do que seja a criatura humana, como força e matéria, de nada vale as divagações filosóficas que, sem essa preliminar de sentido fundamental, não podem influir decisivamente na formação acurada da conduta individual. Quanto mais nítida e real for a compreensão do ser no que diz respeito à ação do espírito sobre o corpo físico, ou, generalizando mais, da força sobre a matéria, mais depressa a clarividência do sentido espiritual lhe revelará as funções vitais da natureza universal. Força e matéria são duas expressões que centralizam em si a ciência que confere o conhecimento da verdade. Os princípios que esta obra reúne apenas encerram a parcela de ensinamentos contidos naquela verdade, que estão ao alcance da compreensão humana, desde que haja por parte do indivíduo o interesse pelo estudo e pela observação, sem o caráter irredutível de subordinação aos martelados ensinos sacerdotais. O ser encarnado tem a obrigação intransferível a satisfazer e, por isso, necessita apurar os seus conhecimentos sobre a vida para não estar incorrendo constantemente no erro, em detrimento próprio da coletividade. O que é a vida senão a ação permanente da força sobre a matéria? A matéria não possui atributos. Estes pertencem à força e se exteriorizam nas manifestações do espírito e na substanciação dos três reinos da natureza. Os atributos que se evidenciam nos seres encarnados constituem apenas
um reduzido número daqueles que podem revelar espíritos mais esclarecidos que, em decorrência do seu mais alto grau de evolução, não estagiam mais por este planeta inferior. A força mantém o universo reagindo sob leis naturais e imutáveis. São naturais porque decorrem de uma sequência lógica no processo da evolução. E são imutáveis porque são absolutas. E, neste sentido, não há lugar para imprevistos, para o acaso ou para a dúvida. Impera só e sempre a exatidão, a certeza e a perfeição. Dentro deste regime, deve o ser humano compreender que está a sua responsabilidade e está o seu dever. Como partícula da força que é, não pode contrariar o que determina as leis naturais ou alterar o que nelas estão estabelecido, sem sofrer as consequências dos seus atos, os quais repercutam diretamente na marcha da sua evolução, retardando-a. Assim, sem este conhecimento inicial, do modo pelo qual se desenvolve a partícula da força, no ritmo da sua evolução, e sem saber dar à matéria o valor relativo que ela possui, não pode conduzir-se a criatura com o aproveitamento que lhe é determinado. Disso resultando ter de se submeter-se em coordenação com aquelas leis, pela sua livre vontade e em duras experiências e uma multiplicidade de reencarnações, que de outro modo seriam grandemente reduzidas. Procurar reconhecer a verdade sobre si mesmo é um dever que assiste a todo indivíduo, e os melhores esforços que forem empregados para atingir esse objetivo não deverão ser poupados, nunca serão demais nem serão perdidos. A força e a matéria são os dois únicos princípios fundamentais de que se compõe o universo. A força é o agente ativo, inteligente, transformador. A matéria é o elemento passivo, inerte, plasmável, ambos, na sua forma original indivisível, fundamental, imponderável, penetram todos os corpos, estendendo-se pelo espaço infinito universal. A força age, dispondo dessa inteligência absoluta, que também a define e utiliza-se da matéria naquele estado primário como condição ou meio para a sua evolução, o qual não pode ser contida em obediência às leis imutáveis, que escapam à apreciação comum com os limitados recursos que tocam ao planeta Terra. No universo nada há de novo. Nada se perde, tudo está criado. Há só transformações da matéria e evolução da força. Transforma-se a matéria em matéria organizada básica pela ação da força, e por esta mesma ação formam-se os inumeráveis corpos compostos, em combinações incontáveis das partículas da matéria organizada. Composição e decomposição, agregação e desagregação dos corpos são os resultados da ação mecânica da vida. A ciência química, nas suas constantes investigações, classificou perto de 100 de elementos básicos da matéria organizada e deu à partícula fundamental infinitésima desses elementos o nome de átomo. Os átomos são combinados entre si, cientificamente, para formar as moléculas, que são, por sua vez, as partículas infinitésimas
dos corpos compostos. Tanto os átomos como as moléculas mantêm agregar uns aos outros, enquanto a força exerce sobre ele a sua ação coerciva, e se desagregam quando essa ação deixa de atuar. A matéria organizada, representada por um simples átomo que seja, contém um potencial de força de extraordinário poder, e cada um desses núcleos de alta condensação de força mantém-se em perfeito equilíbrio com os demais, na composição do todo, em completa uniformidade, cada qual dentro da sua classe, sem nenhuma alteração nas suas constituições específicas, justamente porque o que as leis têm estabelecido não pode sofrer alterações, e não há imprevisto para a sabedoria que é una, integral e total. A força, utilizando-se da matéria, começa sua evolução na estruturação do átomo, onde se encontram as primeiras partículas de força concentrada. Passa, depois, na composição das moléculas, a uma nova ordem de aplicação construtiva. Em todo constante agrega e desagrega dos corpos. A intensidade da força nesse núcleo infinitésimo vai aumentando. As vibrações da vida se vão acentuando. O grau de inteligência vai progredindo até que, depois de terem tais núcleos de força feito o ciclo, primeiramente pelo reino mineral, em seguida pelo vegetal e depois pelo animal, ficam em condições de se constituir em micro-organismo de infinita espécie. Desse micro-organismo, partindo da espécie infinita, faz a partícula de força sua evolução através de outras espécies e de outros organismos, de maior desenvolvimento, atingindo sempre formas mais elevadas. A força inteligente que, na molécula e suas subdivisões, se apresenta apenas pela sua expressão vibratória ou de movimento interno, intramolecular, já nos micro-organismos, além daquela vibração, revelação do movimento exterior, a locomoção. Em organismos mais desenvolvidos, além dessas primeiras exteriorizações, demonstra o afloramento da inteligência. Assim, de mudança em mudança, de corpo para outro, imediatamente superior, vai evoluindo a partícula da força até atingir o grau de espírito, estado em que fica em condições de encarnar em corpos humanos. Porque a inteligência neste grau de intensidade está apta para raciocinar e assumir com a responsabilidade de exercer a faculdade do livre-arbítrio. Como espírito encarna inumeráveis vezes, adquirindo sempre mais inteligência, mais luz, mais experiência, mais conhecimentos, mais claras concepção da vida e maior capacidade de raciocínio. O espírito inicia sua trajetória no planeta em condições próprias ao seu estado de adiante e em cada reencarnação passa a viver em meio que favoreça o seu progresso, até que o ambiente que ele tenha de servir para continuar sua evolução não seja mais deste mundo. O globo terrestre é uma esfera de matéria organizada, impregnada de forças que atuam diretamente sobre os átomos, constituindo-os, unindo-os e mantendo-os em equilíbrio na sistemática de uma complexidade de movimentos. O átomo está em vibração constante pela ação da força do seu interior. Liga-se a outro átomo pela força de coesão na composição da molécula. As moléculas, por sua vez, estão ligadas entre si também pela ação de uma força de coesão. De um polo a outro da Terra, passam linhas de forças, denunciadas pelas bússolas, força de gravidade. Exerce a sua ação sobre cada átomo,
atraindo para um centro no interior do globo, há forças que atuam nos átomos para conduzir a esfera terrestre em todos os seus movimentos. O diagrama que se segue dará uma ideia geral, porém rudimentar, de acordo com como a força e a matéria se acham associadas no planeta para a constituição dos reinos da natureza. Aqui está uma foto deste diagrama. Não sei se vai dar para ver. Vê-se, pois, que no reino mineral é a força e o atributo fundamental predominante no reino vegetal. Já aparecem a força e a vida, e finalmente no reino animal, além desses últimos dois atributos, manifesta também a inteligência. Não quer isso dizer que não haja vida no reino mineral, nem inteligência no reino vegetal, mas que apenas para simplificar a compreensão de um assunto de mais transcendência, apuração científica, vale dizer que nesses reinos predominam os atributos fundamentais apontados. O ser humano, que quiser demorar-se na investigação do assunto, encontrará campo aberto para desdobrar o raciocínio, firmar suas convicções e reconhecer que essas duas fontes substanciais, força e matéria, são o princípio e o fim, são unidades que se tocam nos seus extremos, que correm paralelas e que, na sua incomensurabilidade, abrange o infinito, penetram e envolve o universo, empregando-se expressões relativas por falta de outras para imprimir uma concepção de ordem absoluta. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos ficar por aqui. Temos aqui uma breve demonstração do que é composto todo o universo, né? É composto de força e matéria, né? Na próxima aula, nós vamos mais dar uma definição, vamos falar do grande foco, né? No caso, que as religiões denominam como Deus, e vamos falar de deuses e religiões, tá? Um forte abraço para todos, até em breve, namastê.